Bom dia, pessoal. Depois de uma boa data, né? Faz tempo que eu não venho aqui para a gente falar sobre as nossas crianças e depois de um frio aí de 6 graus, pelo menos aqui na região onde eu moro, em Goiânia, mais periferia do centro, né? Tá bem frio por aqui. O Wesley já está aí conectado com a gente. Bom dia a todos. Quando me pediram para falar sobre comportamentos, né, sobre melhorias para o mundo, eu sempre foco muito na criança, até porque é o meu público, né, de trabalho, embora também os adultos façam parte, mas eu acredito muito que todas as nossas ações elas só podem ser melhores no futuro se nós conseguirmos entender que a criança é a base, é o início, é o começo de tudo, né? Então, quando a gente fala assim, é o futuro, é o nosso futuro, é o amanhã, eu acredito muito que ele começa hoje. Não tem como a gente pensar num futuro melhor, numa forma melhor de relacionamento, de convivência, de novas descobertas, né? De novos comportamentos, de uma convivência harmônica com todos, se nós não conseguirmos pensar que a criança é o início, né? É a nossa base. Então, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, eu fui buscar sobre mundo, sociedade, indivíduo. E é muito interessante, né, quando eu coloquei seres melhores para o mundo começam na infância. E eu pensei a partir desse início, porque sempre a gente pensa, né, queremos um mundo melhor para os nossos filhos. E eu lembro que nós já comentamos aqui no passado, né, nós precisamos deixar filhos melhores para o mundo. Então, quando eu penso que eu preciso deixar um mundo melhor para os meus filhos, para os netos, né, para os nossos descendentes, não tem como eu pensar num mundo melhor se eu não fizer seres melhores antes. Porque o mundo ele é feito, né, de pessoas, ele é feito de uma série de coisas. E aí eu fui buscar no Aurélio a definição de mundo, né? Na verdade, eu consegui perceber, e está escrito, né, uma série de coisas. O que é o mundo? Um espaço com todos os seus corpos e seres. É o universo, é um conjunto de astros a que o Sol serve de centro, é um globo, é uma esfera amilar, né, que tem a ver com o formato da Terra, com a esfera terrestre, é um astro, é um planeta, né, olha só, um mundo. O mundo pode ser um astro e pode ser um planeta. Considerando que a gente não conhece outras formas de vidas ou as que já foram descobertas, não necessariamente tem a ver com a nossa vida, né? O que será um outro mundo? Vir ao mundo que é um nascer, é a mundificação, que pode ser o mundo dos limpos, dos puros, prazeres materiais. Então, é um mundo de coisas, né? Tudo que é muito grande. Então, veja bem, se nós temos 18 possibilidades de definir o que é mundo, imaginem vocês como nós temos que trabalhar com a criança, considerando todas essas definições. Mas pensando bem, vamos pensar aqui na gente, que somos nós, né? Tem aí o que os professor de português, né, não gosta de ouvir, que é a gente, ou seja, que somos nós, a humanidade, né? Então, a vida terrestre, o universo, até para o universo nós temos que pensar em seres melhores. Porque se nós estamos caminhando, né, o tempo todo para descobertas científicas, experimentos, nós estamos também participando desse universo. Então, se a gente parar uma hora para falar um tempo sobre o mundo, nós vamos ter uma dissertação imensa sobre o que é o mundo. Mas como a gente precisa pensar que o mundo é onde nós vivemos, ou seja, é o nosso ambiente do qual nós fazemos parte, do qual nós contribuímos e que nós estamos em constante troca, né? Interno e externo, vamos pensar que nós vamos trabalhar sobre pessoas e sobre humanidade, né? Porque é isso que nós precisamos para entender
ou pelo menos para pensar o que é sociedade e o que é indivíduo. Mas o que essas três palavrinhas, né, têm em comum? Como é que nós paramos para pensar sobre mundo, sociedade e indivíduo? Ou seria o contrário? Indivíduo, sociedade e mundo? Ou seria sociedade, indivíduo e mundo? Percebem quanto é interessante a gente parar e pensar sobre seres melhores para o mundo? Nós vamos falar de indivíduo, nós vamos chegar na sociedade, que muitas vezes o indivíduo, quando ele nasce, né, quando ele chega aqui através do renascimento ou do nascimento, encontra uma sociedade formada, que são estruturas, que são instituições, mas que tem uma parte que o indivíduo é sujeito disso tudo. Então, o que a gente vai encontrar em comum? Nós vamos encontrar personalidade, nesse sentido de temperamento, de características, de formatação da pessoa, não no sentido de personalidades famosas ou visualizadas, mas de personalidade mesmo, enquanto características de ego que nós trazemos e vamos formatando. E nessa sociedade, nós já encontramos uma sociedade pronta, que é a nossa família. Seja ela organizada e estruturada de que maneira for. Então, essa sociedade primária, né, essa sociedade mater, que é a nossa família, é lá que nós começamos a nos perceber como indivíduo. E a troca que nós temos com essa sociedade, o que essa sociedade nos coloca e o que nós trazemos para ela, é que vai formatando, modificando, transformando o mundo. E quando nós pensamos em transformação do mundo, nós estaremos transformando o nosso mundo, que sou eu, né? Sou eu, indivíduo, que eu tenho o meu mundo. Inclusive, se a gente pensa, para aí aqui, nós vamos estar aqui, a gente e a humanidade. Então, nós estamos modificando o mundo externo, mas esse mundo também modifica o meu mundo interno. Então, nós vivemos em constante trocas. Por isso, a minha preocupação em seres melhores para o mundo começam aqui. E não para. Sempre nós estamos sendo responsáveis pelo mundo que nós estamos construindo para nós, pelo mundo que nós estamos deixando para quem está chegando depois de nós e como esse mundo vai estar futuramente para quem ainda não chegou. E nesse sentido, nós temos percebido muito como as crianças precisam de serem cuidadas. E esse cuidado não passa, e nós já falamos aqui várias vezes, né? Esse cuidado não passa só pela questão de saúde física, saúde material, estabilidade material, estabilidade financeira, alimentação, tudo isso faz parte sim. Mas nós vamos ver aqui mais na frente que nem sempre a minha estrutura física ela é responsável pelo meu bem-estar. Se fosse somente isso, nós não estaríamos com um número tão assustador de suicídios infanto-juvenil. E essa é uma preocupação muito grande, porque se essas crianças estão se autoexterminando, alguma coisa nós, sociedade, não estamos oferecendo para o mundo delas. O mundo de uma criança de 3, 10 anos é um mundo muito importante. É um mundo onde ela está se firmando, se formatando para contribuir para esse mundo externo. Então tem me chamado muito a atenção e eu tenho quase convicção que de todos nós profissionais de saúde, bom dia, Cláudia, imagino quanto que já está aí, está frio, porque se aqui está frio, já está aí, é mais frio ainda, né? Que possamos conviver com esse friozinho bom. Então, se nós ainda estamos perdidos nesse novo modelo de educação
que é uma educação mais com menos controle, com menos autoritarismo, né? Também no passado não era saudável, mas o que nós não conseguimos fazer foi encontrar um meio termo entre o autoritarismo do passado e a autoridade que nós deveríamos ter com relação ao cuidar dessa criança e desse jovem. Esse mês todo de maio, né, tão voltado para os cuidados no combate à violência contra a criança e adolescente, quantas palestras, quantas ações, quantas coisas que são feitas em função do 18 de maio, mas aí eu me pergunto, né? Nós estamos só nas palestras, nas ações de esclarecimento, ou nós estamos agindo no sentido de preparar as crianças para se defenderem, inclusive, né? Então, tudo isso é fundamental. E às vezes nós vamos encontrar a própria família com uma dificuldade de preparar o seu filho para se defender, a sua criança para estar nesse mundo em função de que ela mesma não tem proteção. Então, percebam que o nosso trabalho enquanto profissionais de saúde, qualquer que seja a saúde física, psicológica, financeira, ela é um trabalho muito desafiante o tempo todo, né? Então, se a gente pensar nessas 3 palavras, nós vamos encontrar em comum a todos eles o bem-estar físico, econômico, psicológico e espiritual do ser em desenvolvimento, que é a criança. Então, passando por todas essas definições, né, nós vamos perceber que o indivíduo é um ser humano individual. Isso significa indivisível. E isso a gente tem percebido, inclusive, né, nos prontuários, pareceres, de que os profissionais estão ficando cada vez mais especialistas de pouco, né? Então, o psicólogo, né, eu trabalho com a visão, com a abordagem comportamental, pronto, né? Não se fala na fenomenologia, na transpessoal, não passeia pelas várias formas de abordagem que nós temos de atuar enquanto profissionais do comportamento, de observação, da saúde psíquica, outros profissionais, né? Não, eu sou ortopedista e cadê a clínica geral? Então, nós vamos percebendo como nós estamos ficando especialistas, muito especialistas, e estamos perdendo a visão do todo. O ser humano, ele é íntegro, né? Ele é integral, ele é inteiro, não dá para eu trabalhar percebendo ele que... E a gente tem percebido muito isso, né? Estou ansioso, choroso, vai para o psicólogo, né? Até aí tudo bem, a gente tem que trabalhar em grupos multiprofissionais, mas com visões múltiplas também. Não dá para fazermos um grupo multiprofissional, mas cada um vê um pedaço. Eu preciso juntar esse ser humano de novo, ele não é indivisível. Tanto não é que a preocupação que se tem com a criança e com o jovem que já passou pelo ECA, e o próprio ECA tem que ser revisto em uma série de coisas, né? Porque nós evoluímos e os documentos escritos ainda ficam meio engessados. Então, a gente precisa perceber que a criança hoje, com 10 anos, não é a mesma criança com 10 anos em 1970. Teve uma transformação em função da tecnologia, do excesso de informações e do despreparo maior ainda dos seus cuidadores, sejam avós, padrinhos, tios, pais, mães, os pais casais. Então, nós temos percebido que com a evolução tecnológica, a função educacional, a função de preparação
do indivíduo não acompanhou. E isso a gente tem percebido quanto as crianças e os jovens estão bem perdidos no seu formatar, principalmente o adolescente. Ele não é criança, mas não é adulto, mas ele também não sabe onde ele se apega com relação a isso, né? Então, o interagir, o estar inserido num ambiente social, precisa que essa criança e esse jovem se percebam como um ser social. E muitas vezes a gente não consegue transferir isso para as crianças, não consegue redirecioná-los, né? Então, os enfermeiros, que são os primeiros que têm contato, né, nos postos de saúde da família, no centro de saúde, eles têm um ouvido, né, um ouvir sensível, uma escuta sensível para perceber, para encaminhar para outros profissionais. Mas aí o que está acontecendo? Na correria do dia a dia a gente não senta mais para conversar sobre esse paciente, quando na verdade o ideal nós sabemos que seria dessa forma e a gente não consegue porque a gente acaba fazendo o primeiro atendimento e passando para o próximo. E aí a criança está ficando no mesmo caminhar, né? Então faz toda uma estrutura para a campanha vacinal, temos todo o processo, né, com a escola, mas e aí a família? Como é que nós vamos abordar a família? Considerando também que a sociedade, tudo que fazemos e como fazemos, como nos relacionamos, é como se constitui a nossa sociedade, cultura e costumes. Então, se nós pararmos para prestar atenção na nossa cultura, a nossa cultura ainda é de só receber. Então, as pessoas vão no centro de saúde ou fazem uso, né, do cartão CardÚnico com seus pequenos benefícios, mas as pessoas ainda não têm a cultura de se agir, elas só reagem. Nós mesmos, né? Vamos incluir nós porque nós estamos na mesma sociedade. Nós costumamos a agir. O que é agir? Sentir, pensar, planejar. Nós só reagimos. E nessa reação, nós também estamos ficando adoecidos. E se estamos profissionais adoecidos, a probabilidade de tratarmos, né, de curarmos alguém, ainda está um pouco distante. Porque o mundo é tudo isso. É a gente, é a sociedade, é a humanidade, é a vida terrestre. E quando nós falamos da vida terrestre, nós não estamos falando somente do indivíduo ser humano. Nós estamos falando da vida como um todo, de animais, de água, de ar, de qualidades que nós precisamos ter. Nós estamos perdendo a qualidade do nosso ar, nós estamos perdendo a qualidade da nossa água, nós estamos perdendo a qualidade de ser gente. Ontem mesmo assisti uma palestra de um psiquiatra com outro enfoque, né, um enfoque espiritual, como deveríamos entender as pessoas, mas nós vamos chegar lá com muita perseverança, porque hoje nós estamos doentes da alma. Hoje todo o nosso reflexo físico, ele passou pela alma, passou pelas nossas emoções e que vão se manifestar. Então, quando a gente fala de vida terrestre, nós precisamos perceber não só gente, né, mas tudo o que vive e que respira, o que está aqui ao nosso dispor, até as flores, né, que enfeitam no jardim, que são belezas para a gente se sentir melhor, ela tem um peso muito interessante. Nós nos modificamos quando nós olhamos para uma flor e nos transformamos quando a gente olha para alguma coisa em chamas, né? Algo destruído pelo fogo ou pela seca, que não tem o florido, que não tem o viço. E nós estamos fazendo isso com as nossas crianças. As nossas crianças estão perdendo o vício de ser humano. E aí nós vamos caminhando, chegamos na adolescência, chegamos na vida adulta, daqui a pouco estamos todos adoecidos.
Então, para a gente pensar no mundo melhor, nós temos que pensar em seres melhores, seres mais educados, mais sensíveis, que ouçam e que agem em prol do outro. Que estejamos não somente voltados para o trabalho profissional, mas um trabalho que temos que achar um tempo de ser voluntário. Os meus finais de semana, né, eu tiro algum tempo para isso e não abro mão, porque eu penso e sinto que é uma forma de me sentir útil, além do atendimento no consultório, além do atendimento no posto de saúde, porque é isso que nos faz sentir útil para o próximo e para nós mesmos. Então, quando a gente fala em interagir, não é só no cuidado profissional, é no cuidado que eu percebo que o outro precisa e que ele tem algo a me oferecer, que não necessariamente bens materiais. Ainda precisamos lidar muito com essa questão, né? Se ele é pobre financeiramente, materialmente, ele não tem nada para me oferecer. Ele tem uma grande contribuição para mim. Ele me serve como exemplo de ser vivo, que tem energias para nos doar. Então, para a gente falar sobre comportamento, né? O comportamento ele é aprendido, raciocinado e nos desfere dos demais seres. Esse ponto é o que vai fazer com que nós sejamos responsáveis pelo cuidar nosso e do outro, né? Mas não o cuidar no sentido de que eu preciso pagar as contas da casa, dividir as despesas. Não é esse cuidar. É eu cuidar de uma pessoa emitindo boas energias. Pensar com carinho, com amor em alguma pessoa, vibrar ondas de otimismo para que o nosso mundo, né, para que o nosso mundo interno e o externo, onde uma guerra do outro lado, no outro continente, deixe de existir, que o sofrimento do outro seja minimizado. Então, isso é a forma de eu cuidar do outro. E isso é uma experiência. E nós já caminhamos tanto na nossa evolução que hoje nós temos experiências cósmicas, né? Não precisa ser só experiências no sentido de que eu aprendo alguma coisa, ensino para o outro aprende e me repassa. Apenas de conhecimento, de informação. Mas no sentido de que eu me perceba enquanto ser humano, ser vivo e posso cuidar do outro. Então, os padrões de comportamento coletivo são compartilhados. Só essa frase, só esse processo de aprendizado e socialização dá pra gente falar assim um bom tempo, né? Por quê? Se nós estamos falando que padrões de comportamento coletivo são compartilhados, por que será que a gente tem uma dificuldade em pensar em bons comportamentos? Se nós pegarmos o grupo de adolescentes, né, que saem da escola e se reúnem para praticar ou para planejar uma ação que vai ser prejudicial, por que nós não podemos trabalhar com eles o sentido de ser bom para alguém e para eles? O mesmo comportamento coletivo de um grupo de jovens que coloca fogo no morador de rua é o mesmo padrão de comportamento que nós podemos despertar nesses mesmos adolescentes, nesses mesmos jovens, para fazer um trabalho voluntário na escola onde eles mesmos estudam. Fazer limpeza, pintura, capinar, cuidar da praça. É esse sentimento de cidadão, de cidadania, é que nós precisamos despertar nesses seres, para que eles sejam melhores para o mundo interno próprio e para o mundo que acolhe as outras pessoas. Então, esse processo de aprendizado e socialização é o único caminho que nós temos. E é através desse processo que nós vamos ensinar as coisas boas. Mas alguém pode estar pensando assim, o que fazer com uma criança que ela já traz um instinto, né, de exterminação? É claro que nós sabemos
que nós já trazemos características inatas, mas que elas não são deterministas. Aliás, eu não tenho um pensamento determinista, onde nasceu assim vai morrer assim. Isso é síndrome de Gabriela, né? O que nós temos ao longo do nosso caminhar é a transformação. E se nós não percebemos essa possibilidade de transformação, nós acabaremos doentes e vamos construir sempre uma sociedade doentes também. Doentes pelo comportamento que faz com que o outro sofra, doente pelo comportamento que me faz sofrer e que eu não consigo caminhar positivamente no sentido de coisas boas, de coisas legais. Então, o que devemos fazer para relacionar? O que são valores? O que nos é comum? O que gostamos que vem no nosso convívio, nos valores da nossa sociedade? Então, o que eu percebo é que muito nós podemos fazer no sentido de despertando nas pessoas o bem-estar próprio, para que ele seja possível de promover o bem-estar do outro. Não que nós sejamos responsáveis pelo bem-estar do outro, mas eu sou responsável no sentido de despertar essa pessoa de que ela tem um próprio bem-estar que ela não se deu conta. Por isso os nossos postos de saúde estão tão cheios, por isso os nossos CAIS estão tão cheios, por isso que os nossos especialistas não se têm vaga. São as dermatites, são as asmas, né? As rinites, todas as doenças físicas, nós estamos sendo agravados por elas por um fator de estrago de ambiente, né? A poluição, estou falando do ambiente externo, onde nós também promovemos esse desgaste no sentido de qualidade ruim do ar, qualidade ruim da água e qualidade ruim da nossa própria energia. Nós temos uma energia que nos move. Nós temos, quando a gente, hoje eu não estou bem, não sei o que aconteceu, hoje não estou legal. Por quê? Nós introduzimos tanto mal-estar que ficamos doentes. E isso está chegando nas crianças. Crianças irritadiças, crianças extremamente ansiosas, aí vai para os médicos com diagnóstico e prescrição de medicamentos que não necessariamente vai melhorar, porque aplaca-se, diminui a agitação física, mas não trabalha o ser que é a essência dessa criança. Crianças que vivem num lar desestruturado, no sentido de energias agradáveis, saudáveis, a probabilidade de repetir isso vai acontecer, porque são processos de aprendizagem e socialização dos meus sentimentos. Se eu recebo um sentimento de agressão, eu só posso socializar o sentimento de agressão. Se eu recebo o tempo todo descargas afetivas boas, eu vou socializar a bondade. Então, às vezes, chegam crianças para nós com desajuste escolar, que não tenhamos dúvida de que a criança ela só está refletindo, ela é um mensageiro do que ela está sentindo na casa onde ela mora, na estrutura familiar que ela tem. E por uma questão de cultura, a família não chega até o nosso atendimento, porque ela vai no posto exatamente para trocar receita, porque ela precisa daquela medicação. Ela vai na escola para receber o boletim do filho e dar-lhe uma surra porque a nota é vermelha, né? Ou porque ele não passou, ou porque a escola faz uma declaração de que ele não está bem em sala de aula. E aí nós temos que caminhar ao contrário da roda. Fazer o caminho contrário até chegar nessa família para que os padrões de comportamentos coletivos sejam melhorados para termos uma boa socialização e, consequente, um mundo melhor.
Então a gente está tendo que fazer exatamente ao contrário para perceber onde nós podemos ter uma atuação produtiva. De onde vêm os primeiros valores aprendizados? Da própria família. Só que nós temos famílias hoje que precisam de ajuda, precisam de auxílio. Mas voltamos lá no outro fator cultural. Nós lidamos com pessoas que ainda não aprenderam a agir, só a reagir. E essa reação é de que eu não vou procurar ajuda, eu preciso que essa ajuda chegue até mim. Mas às vezes a ajuda também não encontra espaço. Então nosso desafio para ajudar as pessoas a fazer um mundo melhor é muito grande. Porque quando você está com a criança, né, você vai conversando, vai ouvindo, vai interagindo, vai despertando nesse pequenino ser a possibilidade de ser bom e de ser melhor. Só que o núcleo estrutural dela também precisa ser ajudado. E aí a facilidade não existe. Ele é um desafio contínuo, constante, o tempo todo, né? Então, quando nós percebemos que esse núcleo ele não está bom, a gente tem que de alguma forma chegar lá, né? Despertar nessa família a vontade de ser diferente, de ser melhor. Então, o processo pelo qual a criança aprende a ser um membro da sociedade é cultural, é associação, é aprendizagem, é assimilação. Se eu ensino algo bom, ela vai aprender. Da mesma forma como ela aprende algo que não é bom. Ah, mas a criança está mordendo nos coleguinhas na escola. Em casa ela ela não aprendeu a morder em casa. Primeiro, somos instintos e vamos usar nossa força para sobreviver. Ponto pacífico. Se em casa ela não recebeu a orientação de que eu não preciso morder, eu não preciso usar a minha agressividade, que é um instinto de sobrevivência, para conseguir algo que eu quero, ela vai continuar fazendo. Então, o que eu tenho de instinto, eu preciso passar por esses passos todos até eu aprender a ser um ser sociável, aceitável, com boas ações e boas atitudes, até que eu vá assimilando o aprendizado. Só que a nossa cultura ainda precisa, alguns padrões não são muito claros, a ponto das famílias dizerem para os filhos: se você apanhar na rua, chegar em casa você apanha de novo. Então, percebam que a cultura da agressividade está muito presente. Então, o processo de aprendizado pela cultura também não é tão positivo, porque eu alimento uma cultura. Então, a cultura de que o mais esperto se dá melhor é meio complicado, porque eu vou ensinar sempre a competição para as crianças, não a competitividade, que tem uma diferença. Eu vou ensinar para a criança que se ela precisa de pegar um papel que está no chão, mas não foi eu que joguei. Eu vou estar sempre ensinando para ela que ela tem que estender uma mão, doando, e estender a outra para receber. E não necessariamente é isso. Eu preciso ensinar para as pessoas, inclusive adultas, que eu posso fazer um trabalho digno sem que eu preciso receber uma moeda de troca. E às vezes, para nós adultos, isso não está claro, porque eu preciso de ganhar porque eu fiz alguma coisa. Nunca se falou tanto em solidariedade, nunca se falou tanto em empatia, nunca se falou tanto em me colocar no lugar do outro, não para sofrer a dor que ele está sofrendo, não para passar as privações que ele está passando, mas no sentido de que eu possa
oferecer algum lenitivo para aquele momento ruim que ele está passando. Que os próprios momentos ruins também são aprendizado, considerando todo o contexto que nós vivemos. Mas eu não preciso passar por necessariamente algo ruim para ser bom. E eu preciso ensinar isso para as crianças, eu preciso ensinar isso para os jovens. E às vezes a assimilação fica meio difícil porque ele não tem como fazer associação. Ou quando ele faz uma associação, ele assimila valores que não são tão positivos. Aí nós não teremos um mundo melhor, porque os seres que estarão lá no futuro não serão tão bons, não serão melhores. E às vezes a gente fica com a visão de futuro, daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, né? Como se trabalha muito com o trato empresarial, mas o meu futuro ele pode ser hoje. O meu futuro é à tarde. E às vezes eu preciso agir muito rápido no sentido de um aprendizado de coisas boas. Eu não preciso esperar 5 anos, eu não preciso esperar 1 ano. Nós estamos sempre fazendo metas financeiras, de estabilidade financeira, de estabilidade material, mas e como eu vou estar como pessoa? Qual é a minha meta de estar como pessoa amanhã? Amanhã está tão próximo, né? Não, mas é amanhã mesmo. É hoje que eu preciso pensar como eu vou estar com minha escuta, com a minha sensibilidade, com o meu aprendizado. O que eu aprendi hoje que eu não vou repetir amanhã? E assim a criança, ela precisa de ter esses exemplos bons para que ela possa ter uma boa assimilação. E algumas vezes não fazemos isso. Então, os processos sociais, nós temos vários, né? A forma como nós vamos aprender com os grupos, com os indivíduos, conosco. A gente aprende muito com a gente, mas às vezes a gente não dá ouvido, não dá valor à nossa autopercepção. Aliás, a gente tem uma dificuldade, né, em desenvolver a nossa autopercepção. Ou quando a desenvolvemos, nós apenas listamos ou o negativo ou somos o melhor em tudo. Na verdade, nós somos uma soma disso tudo e precisamos encontrar um equilíbrio. O que nós temos hoje na nossa comunicação? A nossa comunicação ela é falha, ela não é objetiva, ela não tem grandes verdades e quando as tem, elas são destrutivas. Pegamos exemplos de redes sociais. Nunca se comunicou tanto, nunca as informações chegaram com tanta rapidez a ponto de uma notícia fake, né, se espalhar rapidamente em função da grande facilidade que temos hoje de pulverizar as informações. Mas e o teor? E o conteúdo? O que esse conteúdo pode ocasionar para quem recebeu a informação comunicada? Ontem mesmo eu vi numa palestra, né? Alguém termina um relacionamento por WhatsApp. Até aí, tranquilo, né? Beleza, vai, os namoros já são assim, os relacionamentos já são assim, mas o melhor foi ouvir que o esposo acabou o casamento postando no WhatsApp a foto do casamento com a outra. Aí fica bom, né? Aí é uma comunicação destrutiva, uma verdade altamente destrutiva, desrespeitosa. E como será que as crianças estão aprendendo isso? Se a gente voltar aqui, assimilação.
Então, ela está assimilando, ela está associando o comportamento do pai ou da mãe ao seu. Então, eu tenho um aprendizado. E esse aprendizado é o que eu vou colocar nos contatos sociais que eu faço, a interação social que eu faço. Então, nesse contato social, é necessário, inclusive, que se tenha um contrato social, como se eu estivesse registrando uma empresa. Então, a minha interação social, ela precisa ter um contrato de respeito, de verdade, de harmonia, de ouvir o outro. Eu preciso saber ouvir para eu poder falar e também ser ouvido. Mas tudo isso que nós estamos vivendo está levando a um isolamento social. Ah, não, mas quando eu estou nas redes sociais eu estou me relacionando. Com qual qualidade? Os likes estão acontecendo sem as pessoas lerem, abstraírem, avaliarem uma postagem. Ao ponto das pessoas falar assim, nossa, eu curti isso. E aí nós estamos querendo um mundo melhor. E o meu mundo interno não está bom. E eu estou destruindo o mundo interno do outro. Como é que eu vou ter um mundo externo diferente? É quase impossível, né? Então, a gente precisa perceber o que a gente está fazendo com as nossas interações, com os nossos contatos, como estão as nossas comunicações para que os nossos processos sociais não sejam isolados. Porque as redes sociais são extremamente importantes. Nós conseguimos resolver várias atividades que antes a gente levava até um mês, né? 15 dias para resolver, porque às vezes nós precisávamos estar próximos, né? Tinha que fazer documentos, mandar por correio, toda aquela coisa. Nós crescemos, nós evoluímos. As nossas decisões hoje práticas são muito rápidas, mas a forma como eu estou aprendendo a fazer isso é que é importante. Se eu estou aprendendo com a rapidez, na resolutividade, eu atropelar alguém, não é o correto. Se para eu chegar num resultado rápido, eu preciso destruir outros tantos que passaram por mim, ou melhor, eu passei por eles, não é o ideal. Porque senão nós vamos ter todos os processos sociais acontecendo, mas eu estou isolada no meu mundo. Tanto isso é confirmado com o autoextermínio infanto-juvenil. Eles estão conectados 24 horas, só que eles estão conectados sem um contato social, sem uma interação social, comunicação errônea, e estão assimilando e associando fatos negativos, perigosos e negligenciados. As nossas crianças e jovens estão altamente negligenciados. Nossa, professora, mas como é isso? Como que nós estamos negligenciando? Tem saúde, tem escola, os poderes aquisitivos melhores têm atividades extras, mas eu estou falando da saúde psicológica. Eu estou falando da negligência de dar atenção a uma criança. Com certeza todos vocês já receberam nas redes sociais a animação onde a criança pergunta para a mãe: mãe, qual é a senha para falar com você? Aí algumas pessoas riem, né? Acham engraçado, mas essa criança vai parar lá no nosso consultório de psicologia. Ele vai parar lá no consultório da enfermagem, porque ele está com a imunidade baixa, ele está com doenças recorrentes, porque não tem coisa melhor para baixar a imunidade do que o meu estresse emocional.
do que a minha falta de saúde psicológica. Não tem medicação que reverta o quadro, porque eu, psicologicamente, emocionalmente, estou adoecendo meu corpo. Então, vamos pensar que isolamento social é equivalente a tudo isso aqui feito de forma incorreta. Os processos sociais que podem ser cooperação, pouquíssimas pessoas hoje sabem o que é cooperar, como no exemplo anterior. Eu só faço com uma mão se eu puder receber com outra. Isso não é cooperação. Isso é relação, né, de ganho. E o ganho material. Porque quando eu coopero, eu tenho um ganho espiritual, eu tenho um ganho de satisfação, eu tenho um ganho de me sentir útil. Na acomodação, quando eu vi a acomodação, eu ainda fiquei pensando que interpretação as pessoas iriam dar à acomodação. A acomodação não é simplesmente eu ficar parado, né? Já que está desse jeito, vamos ver como é que vai ficar. Não é isso. A acomodação é quando eu percebo as várias possibilidades que eu tenho de transitar no meio e vou me acomodando sem sofrer prejuízos. Eu preciso entender que a acomodação não é eu concordar e aceitar o que está acontecendo. Tem uma frase de Leonardo Boff que ele fala: eu nunca aceitei o mundo como ele está. Mesmo eu me acomodando aos fatores sociais externos, eu vou trabalhando o meu interno no sentido de oferecer uma cooperação direta ou indireta. A assimilação, que são as implicações, né, as modificações internas que eu vou pensando e vou trabalhando. Lembra da assimilação? Eu assimilo boas ações, como também não boas ações. Eu estou aberto, né? Vai chegando e eu vou aprendendo, eu vou acomodando, eu vou pensando, eu vou planejando. Por isso o perigo dos grupos quando o adolescente ele é negligenciado pela família. E os grupos que absorvem os jovens quando eles estão negligenciados ou perdidos no seu grupo primário, eles vão pensar, vão sentir e vão agir. A competição, força que leva os indivíduos a agirem uns contra os outros, mas também vai me preparar para eu ir atrás daquilo que eu estou planejando para a minha pessoa. Então, a competição, às vezes, ela pode ser vista como mal, mas ela também pode ser muito boa. Porque quando eu estou competindo, eu estou procurando o meu ponto máximo de força, de coragem, de ânimo para fazer. Conflitos. Todo mundo tem medo dos conflitos, mas é através deles que, ao ser percebido, ser pensado, sentido, eu vou buscar uma forma de agir. E essa forma de agir, ela tem que estar bem fundamentada para que eu não promova um conflito destrutivo. O conflito ele é igual ao estresse, né? Ele precisa de ser dosado numa quantidade que me faça caminhar para frente. Não é destruir e nem adoecer. Então, nós precisamos de rever alguns conceitos e rever as nossas ações e atuações. E a criança precisa muito disso. A criança, quando ela está nessa fase, ela não consegue ver acomodação nem assimilação. Ela quer pôr fim ao que ela acredita que está errado. A criança, quando ela entra num conflito, principalmente a mãe, né, que entra num conflito por conta da birra, ela não tem assimilação. Ela precisa ser ensinada, ela precisa ser orientada, ela precisa perceber que os comportamentos podem ser aprendidos de uma forma saudável e proveitosa.
Então, por isso nós temos que estar muito próximos das famílias com as suas crianças e próximos das nossas crianças também. E mais próximo ainda da nossa criança interna. Nós temos todos uma criança que precisa de ser alimentada, ser educada. Todos nós temos colegas que agem como crianças, literalmente com 3 anos de idade. A criança dele não cresceu. Às vezes as nossas estão escondidas, às vezes sofreu, às vezes não querem aparecer, mas nós precisamos de tudo isso aqui, inclusive para a nossa criança interna. É assim que nós vamos ser melhores para o mundo. É assim que nós vamos ser melhores enquanto seres, enquanto pessoas, enquanto construtores. É assim que a gente pode caminhar. Então, para dar ao mundo crianças respeitosas, é preciso que elas tenham sido respeitadas durante a infância. Leonardo Boff diz, né? O que se opõe ao descuidado e ao descaso é o cuidado. Então, descuido e descaso é negligência. Eu posso ter o melhor computador, o melhor carro, a melhor escola para o meu filho, todos os esportes que ele queira fazer, o tablet, o iPhone, mas se eu não estiver respeitando, eu estou negligenciando o cuidado, a formação psicológica, a estrutura saudável emocional dessa criança. Então, cuidar é mais que um ato, é uma atitude. É fácil preencher um cheque e pagar a escola. Difícil é ter a atitude de desligar o meu computador, o meu tablet, o meu iPhone e dar atenção para o meu filho. Isso é atitude. Então é um momento de atenção. Tem uma gravura, eu acabei não colocando ela aqui, onde estão todos na sala. Pai, mãe, família básica, né, de classe média alta. Pai, mãe, 2 filhos. E o cachorro. Todos no celular. Todos com meio eletrônico. Até o cachorro naquele grupo estava sendo negligenciado, quando na verdade é um bichinho de estimação. Deveria, né? Provavelmente vocês já viram isso também. Então são esses pequenos detalhes que a gente precisa observar. Nós não precisamos recriar a roda e descobrir uma coisa estrelar, né? Uma grandiosidade estrelar para fazer isso aqui. Basta que nós olhemos para nós enquanto seres melhores para o mundo, que começa lá na infância. Se a minha criança não teve isso, está na hora de eu despertar essa criança e fazer isso por ela, por nós. E o bem-estar da criança e do adolescente torna-se fundamental a experiência subjetiva em vez das condições de vida. Como é isso? Se eu tenho tudo materialmente ao meu dispor, mas eu não tenho um estado psicossocial perfeito, adequado, favorável, saudável, eu não tenho um bem-estar. Então, a economia, a saúde, o lazer e o emocional têm que fazer parte do mesmo conjunto. Se a minha emoção, se o meu psicossocial não faz parte do mesmo pacote, do mesmo kit de vida, eu não estou completo. E eu estou doente, eu estou adoecido, como a grande maioria de nós, porque nós estamos valorizando, estamos repassando isso para a criança e para o adolescente na mesma proporção. Então, os pais estão em processo de separação, a criança sofrida, alteração de comportamento, que é o mais usual. Aí eu não sei lidar com isso, com a separação minha do meu esposo, minha da minha esposa, aí eu ofereço
eu prometo para minha filha, para o meu filho, o último modelo de iPhone. Isso aqui foi negligenciado. Ninguém percebeu que ela tem um sofrimento emocional, um estresse emocional tamanho a ponto de perder o apetite, o sono e alterar o comportamento. Mas eu vou dar um iPhone para ela. Então percebem como é importante a família? Como nós precisamos de estar todos no mesmo barco para o mundo ser melhor. Então, para conhecer a experiência da qualidade de vida, é necessário recurso direto à descrição do próprio indivíduo, sobre o que ele sente pela vida. Estudo na escola, na melhor escola, tenho tudo que eu preciso. Por que eu não estou feliz? Por que eu preciso buscar num grupo de autoextermínio na rede social para me sentir inteiro e útil? E aí, as crianças se machucam, adoecem, se aborrecem, se isolam e nós não estamos atentos para isso. Então, os aspectos importantes, né? A satisfação com a vida, os afetos positivos e os afetos negativos. Então, conforme eu lido com isso aqui, é que eu vou ser, que eu serei, que serão seres melhores para o mundo. É com isso aqui, não é o contrário. O mundo não tem nada para me oferecer se antes eu não oferecer. Até porque o mundo pode me oferecer algumas atitudes que eu tenho que estar tranquilo aqui para dar uma resposta positiva. Isso é o básico. Então, não há como pensar em um mundo melhor sem pensar nos indivíduos que o compõem. O mundo, a sociedade, se dá numa relação de interação, se constrói e se estrutura através dos papéis que cada um desempenha economicamente, culturalmente, politicamente. Então, todos nós temos uma responsabilidade para com esse mundo melhor. Não é a criança que vai crescer, somos nós que estamos criando essa criança, que estamos educando, que somos os responsáveis por ela nesse momento. Então, esperar que elas sejam responsáveis, sejam melhores, sem proporcionar isso, não vai ter um resultado esperado. Então, a frase, lá da Grécia Antiga, lá da história bem antiga, penso logo existe, ela é muito boa. Mas hoje a gente tem que mudar. Ao invés de pensar, eu preciso sentir. Para eu pensar legal, eu tenho que sentir bem. Ou do contrário, eu vou agir de uma forma que não seja tão positiva e tão saudável. Então, proporciona o desenvolvimento de emoções saudáveis significa sentir para existir. E para encerrar, eu achei essa frase fantástica, é de um antropólogo, que ele faz um estudo fantástico sobre culturas, e ele traz essa frase fantástica. O homem é um animal amarrado a teias de significado que ele mesmo teceu, sendo a cultura estas teias, Nós estamos sempre uns ligados aos outros. Os indivíduos sentem, percebem, raciocinam, julgam e agem sob a direção destes símbolos. A experiência humana é, assim, uma sensação significativa, interpretada e aprendida. Então, se nós estamos preocupados com um mundo melhor, eu tenho que perceber como é que eu estou tecendo as minhas teias. Como é que os meus relacionamentos estão se dando? Como é que eu estou atendendo os pacientes que chegam até mim? Como é que eu estou convivendo com a minha família? Como é que eu estou convivendo comigo? Sem essa análise, sem esse pensar, eu acredito que essa frase que a gente tem que ler, observar todos os dias,
É uma frase para ir para a porta da geladeira, igual a gente faz com dieta, para a gente pensar todos os dias como estão as teias que eu estou tecendo. Estou tecendo umas teias que eu mesma vou ficar presa nelas? Ou estou tecendo de uma forma que eu posso transitar sem que ninguém se sinta preso? Essa é a nossa contribuição de hoje para seres melhores, para um mundo melhor. Que possamos cuidar das nossas crianças a partir de nós mesmos. Bom dia!